Olá, continuando o nosso tutorial com os básicos de Alteryx, eu vou apresentar para vocês mais algumas ferramentas e aí nós vamos começar com nossos estudos de caso. Recapitulando o que nós vimos, nós falamos sobre a ferramenta Input Data, que é a ferramenta na qual nós vamos utilizar para fazer com que os dados entrem no Alteryx. Se eu tiver um arquivo de Excel que eu vá utilizá-lo, é basicamente clicar na orelha, em Files, se não tiver no recente, em Files, escolher a extensão do arquivo que eu estiver procurando no meu computador ou clicar direto em Select File e aí ele pode me dar o endereço de uma pasta dentro do meu computador no qual eu vou procurar o arquivo que eu desejo. Além do Input Data, falamos do Output, que é uma ferramenta para salvar os arquivos em Excel, resultados da nossa análise. Falamos do Text Input, que nós vamos ver aqui de novo. Falamos do Select e da ferramenta Fórmula, do Union e do Join. Vamos ver aqui o Text Columns, Summarize e o Comment, fechando as principais ferramentas que vamos utilizar nos nossos workflows. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre a ferramenta Comment. É uma ferramenta que serve justamente para você deixar comentários no seu fluxo. Imagine que você pode documentar cada etapa. Esse ponto de documentação em automações é fundamental. Imaginem que um determinado recurso, um determinado analista, gerente, desenvolve uma série de automações que resultam num grande número de benefícios. Essa pessoa move de cargo, ela é promovida, ela vai para outro país, ou então ela decide buscar uma outra oportunidade no mercado e em todas essas opções, de uma maneira ou outra, o relacionamento dela com aquela área específica é diminuído ou é acabado. Se os processos não são documentados, em algum momento uma demanda de manutenção, você perde todos os benefícios, porque a nova pessoa que vai estar naquele cargo pode não ter a experiência que ele tinha. Documentar adequadamente vai facilitar muito a transferência de conhecimento. Então, não deixem de investir nisso. A ferramenta Comment, ela serve para você documentar cada etapa, colocar caixas de comentários no seu workflow. Ela é extremamente útil. É basicamente dar um drag and drop. E aqui ela abre essa caixa de texto, onde você ainda pode escolher a cor do texto, a fonte, a cor de fundo, se deseja branco ou outra cor. Temos aqui a ferramenta de Text Input, né? Aqui eu preenchi manualmente cada uma das etapas. Select, mostrando ali a quantidade de colunas. Vou dar um Run aqui para facilitar. Note que não havia nada ligado nesse arquivo e por isso gerou essa mensagem de erro. O meu Select mostra duas colunas, mas notem aqui que pareciam CSV. Tenho muitas informações numa coluna que poderiam ser melhores apresentadas numa dada segmentação. Ou seja, eu poderia querer ver só a descrição do produto e a nota fiscal numa outra coluna. Ainda vejam comigo, a coluna de valores conta com alguns espaços em brancos. Precisamos limpar todos esses dados aí para poder providenciar nossa análise. Vou apresentar para vocês a ferramenta de texto para colunas, onde aqui a gente vai pedir para ela atuar em cima da coluna de dados. O delimitador vai ser um caractere em branco de texto. Eu vou pedir para ele quebrar em 3. Aqui eu já tinha apertado Run, né? Lembre-se disso. Então aqui, ó, olha o resultado. Ao plugar essa ferramenta no meu Select, eu a configurei para agir na coluna de dados. Pedi para que cada espaço dela, uma ocorrência de 3, criasse uma coluna nova. Então ela contou 1, 2 e 3. E foi assim que ela me devolveu. Note que eu tenho os dados aqui agora. A descrição muito mais amigável, de nota fiscal de uma maneira que faça muito mais sentido para verificar, por exemplo, como ela estaria contabilizada se eu tivesse valores contábeis aqui. Aqui eu peguei o dados 2, que seria essa coluna, e o renomeei para NF. A descrição eu troquei para item. Utilizei a ferramenta de limpeza, aqui o Data Cleansing, para acabar com os caracteres em brancos na coluna de valor, fazendo com que eu pudesse executar somas assertivas dessa maneira, somas, subtrações, divisões. Não existem mais espaços em brancos que contaminariam o meu cálculo. Um Select aqui apenas para a gente verificar como ficou aqui o aspecto do meu relatório.
E agora eu vou fazer praticamente as fórmulas, né? Aqui é basicamente um exercício de depreciação, não vamos comentar sobre, né? Mas é basicamente o nosso intuito era estabelecer uma tabela final apenas com essa informação que nos foi providenciada. Nós utilizamos o Summarize aqui para, quer ver? Eu gostaria de fazer uma tabela consolidada para verificar o total de itens aqui de soma do valor da aquisição. Então eu poderia excluir o valor do item e aí ele me diria quantos reais eu estou falando do total desses dados que me foram apresentados. Essa ferramenta, o intuito dela é justamente esse. Você pode criar tabelas consolidadas de acordo com as colunas que você identificar que deseja. Você pode agrupar os itens, você pode contá-los também. Por exemplo, aqui em valor da aquisição, e se eu pedisse para ele contar, como ficaria? Ele contou para cada item um valor. Eu poderia ter mais de uma vez o item, várias recorrências, ele consolidaria aqui para mim. Então, essa aqui vai ser a nossa ferramenta padrão para sumarização de dados em tabelas, que é o Summarize. Há ainda a ferramenta de subtotais, e ela fornece essa visibilidade. Eu saí de um relatório com 2 colunas e aqui eu tenho o relatório com as colunas originais, né? Eram 2 colunas, eu fiz virar 3 e coloquei aqui os cálculos mensais aí da despesa com depreciação de acordo com os cálculos. Agora nós vimos as principais ferramentas aqui dos favoritos e nos vemos em breve. Então seguimos aqui com o nosso estudo de caso e trouxemos para vocês o nosso template preenchido, até para ajudá-los a entender um pouco mais sobre preenchimento, né? Aqui segue um bom exemplo de como preencher. Então, basicamente, no nosso template, qual é o nosso problema? Queremos, então, buscar o quê? Buscar uma automação, uma melhoria no procedimento para consolidação do reporte de contas a receber, o qual origina muitas falhas de comunicação, expondo muitas vezes a empresa a situações difíceis com seus clientes. O controle é executado pelo time de caixa, com frequência de 4 vezes por mês, podendo ser solicitado mais vezes. A sua produção é investida 1 hora por execução. Esse não é um exemplo corriqueiro imaginado, isso aqui é um fato real. Todos os nossos exercícios foram trabalhados com suporte de algumas empresas que vão se manter anônimas, mas os dados ofertados por elas e as entrevistas com os funcionários foram de grande ajuda para a nossa execução. Vamos lá, perguntas-chave. Quem o problema afeta e envolve? Eu vou passar com vocês rapidamente por elas, para nós já passarmos para a parte da automação. Então, o que nós estamos falando basicamente que o time de caixa dentro da controladoria é responsável pelo gerenciamento das contas a receber e passa essas informações para os clientes internos. Esse procedimento é realizado 4 vezes por mês, consome 1 hora por execução, então por mês são investidas no mínimo 4 horas nesse processo. O que é tão importante? Eles desejam reduzir o investimento em atividades de baixo valor agregado e aumentar sua produtividade. E acredito também que mitigar ali a falha de comunicação originada aí pelas possíveis informações equivocadas que vão passando por e-mails, dada a aplicação de fórmulas em Excel de maneiras equivocadas. Quando a gente fala em grande base de dados, às vezes acontece o erro manual. Onde isso aí esse problema assola todas as contas toda a conta a receber dos clientes da América Latina de uma determinada empresa. Ele tem a sua origem na implementação do RP da empresa, o qual não vislumbrava ali contas a receber da maneira que se espera hoje. Foi solicitado ali que para o fim de junho de 2021 deram basicamente 1 mês para a solução, um tempo ali que precisa estar muito bem definido na etapa do planejamento. O planejamento não é uma coisa que o gerente de projetos faz sozinho, é um planejamento com todos os envolvidos. Então você, quando vai imaginar ali, vai definir um projeto de execução, tem que estar de acordo com todos. E o como, a implementação do sistema não prevê a necessidade do relatório, é a necessidade de fazer uma customização, só que customizações requerem um investimento elevado. E através do Alteryx nós vamos propiciar um cenário de automação muito mais econômico e tão produtivo quanto
direto do sistema. Então acompanhe comigo como ficou esse fluxo e as etapas que eu utilizei para chegar nesse raciocínio. Vamos lá. Seguimos com o nosso estudo de caso. Agora estamos observando a automação em si. Vamos verificar a anatomia dessa automação, a lógica utilizada. E vocês vão verificar que esse raciocínio ele pode ser empregado para diversos outros processos, porque tudo segue uma lógica muito parecida. Todos os processos de baixa complexidade, eles têm uma semelhança de automação muito grande. Então vamos verificar como fica essa automação. Todas as ferramentas apresentadas para vocês nos vídeos anteriores estão aqui, exceto duas, e eu vou aproveitar esse vídeo para introduzir a vocês. Mas são duas ferramentas muito simples, mas acompanhem comigo. Bom, o primeiro ponto é o relatório PI, ou seja, aquele relatório que vai ser a nossa fonte da automação. E aí eu tenho duas opções: ou uma pessoa sempre extrairá o relatório e irá inserir esse relatório através de uma interface, onde a pessoa faz o upload e o Alteryx providencia a análise, ou então há a possibilidade de conectar o Alteryx direto para o sistema. Não é algo extremamente difícil, basta que exista um cliente e a liberação do time responsável para que seja possível essa conexão. Então, temos aqui o nosso relatório PI. As primeiras 100 linhas estão no nosso preview. Eu tenho diversas colunas aqui, como ordem, como cliente, o nome do cliente, o número da nota fiscal, data de emissão, data da entrega do produto, a data do vencimento e o valor. Então eu liguei ele direto com o Select, sempre para verificar qual é a disposição do banco de dados quanto à sua natureza dos dados da coluna. Verifiquei aqui o browse, aqui nos resultados disse que existe muitos espaços em brancos e colunas em nulo. Então o que eu fiz? Eu segreguei tudo na linha cliente, tudo no ID cliente, tudo que não fosse nulo. Ou seja, aquilo que vier poluído com dados em branco, eu não vou considerar. Aqui vocês podem acompanhar comigo, não existem dados em branco. Então foi um teste apenas de qualidade do banco de dados. Eu segui com esse fluxo, meu pequeno filtro aqui foi um sucesso. Aqui eu tenho apenas os dados, se tivesse alguma coisa em branco, ela ficou aqui, segregada. Quando eu apresentei a ferramenta Fórmula a vocês, eu também inseri no link do vídeo o manual do usuário, o qual ensina a fazer todas essas fórmulas. Aqui eu fiz uma fórmula muito parecida com o que nós fazemos no Excel, que é basicamente o que? Um datetime diff. Então eu estou subtraindo, pegando a diferença entre duas datas, vejam aqui que é a data da entrega e a data de vencimento, pedindo o retorno em dias. Ah, Eric, e se eu quisesse ver no menu do Alteryx? Seria tão fácil observar o jeito de utilizar a fórmula? Seria. Nós usamos essa, o datetime diff. Ao descansar o cursor, eu além de ter na primeira linha o que se espera da fórmula, que é o datetime diff, DT1, DT2 e um U, uma explicação resumida do que a fórmula faz. Então ela subtrai o segundo argumento, DT2, do primeiro, e retorna um número inteiro da diferença entre essas unidades, especificando a unidade. Por exemplo, o U, eu desejo saber se a diferença vai vir em dias, eu coloco em dias, eu posso colocar meses para meses e anos para anos. Então é simples assim. Vejam que só de você ter esse rascunho também é uma grande ajuda para você começar a aprender a fazer as automações. Depois partir para um ambiente um pouco mais técnico, mas sem dúvida um ambiente mais agradável ao usuário é o melhor caminho para você começar. Aqui em Aging Buckets é um nome costumeiro lá fora, nos Estados Unidos, para segregação ali dos slots das caixas de status de vencimento. Quero dizer, se a gente por status, se é de 0 a 90 dias, de 90 a 180, de 180 a 360, é basicamente a estrutura que nós desejamos observar no nosso relatório. De quanto em quanto tempo você deseja segregar o seu controle de clientes, de contas a receber.
O que interessa para você ver é de 0 a 30 dias, de 0 a 90 dias. Tudo isso você vai definir e colocar aqui na fórmula para estar no seu relatório. Veja que basicamente o que eu tive que fazer é, se a coluna Aging, que é essa daqui, apresentar um número maior ou igual a 90, então você vai colocar A. Eu dei uma letra para cada status, né, por melhores práticas, mas você vai colocar 90 dias. Se a sua coluna Aging apresentar o número 91, maior ou igual a 91, e menor ou igual a 180, você vai colocar B 90, 180 dias, e assim vai. Isso aqui é uma fórmula condicional idêntica à que nós fazemos no Excel. Pelo fato dela ficar escrita desta maneira, ela acaba tendo um efeito visual muito mais simples e fácil de entender que o próprio Excel. Então eu gosto muito desse visual. Creio que com a utilização vocês venham também a ter esse gosto. Fica mais fácil você encontrar o erro. Às vezes no Excel nós fazemos muitos ifs e acaba ficando um pouco confuso identificar onde. O texto consolidado dessa maneira ajuda bastante. Agora, por um ponto muito interessante. Como que eu fui capaz de criar os agents aqui, as minhas categorias, se eu não olhei o arquivo todo? Ou eu diria para vocês que eu olhei o arquivo todo, ou eu estou mentindo. Então, na verdade, o que eu fiz? Antes de escrever a fórmula, eu uni um summarize aqui e pedi para ele agrupar para mim todo o aging, para eu saber qual é os dois extremos, o maior aging e o menor aging. Depois de pedir para o summarize fazer isso, eu uni uma ferramenta chamada sorting, de ordenação. O que o sorting faz? Basicamente, nós fazemos isso direto no filtro do Excel. Quando você manda ordenar de ordem alfabética, ou do menor para o maior, ou do maior para o menor. Aqui é a mesma coisa. O sorting, eu estou utilizando ele para filtrar do maior para o menor. E aí eu tenho essa visibilidade aqui, olha comigo no resultado. Eu tenho o maior número, e rolando lá para baixo, eu vou saber qual que é o menor número. Então, olhando esses valores de maior e menor, eu fui capaz de consolidar aqui espaços temporais que abraçassem as categorias do meu arquivo. Claro que aqui eu estou fazendo artesanalmente. Muito provavelmente, numa empresa de BPO, o processo do dia a dia, você provavelmente deve ter uma política de contas a receber, se já estiver bem organizado o departamento, que estabelece ali qual é as caixas de tempo que você deseja observar. Mas nada te impede de, caso você não tenha essa informação, de você mesmo criá-la como eu criei aqui. Então, coisas que eu já tenho aqui para mostrar para vocês. Acompanhe comigo o resultado. Todo o arquivo original e as minhas colunas do aging, das caixas ali, né, dos status e os valores do cálculo. O que eu desejo fazer agora? Uma vez que eu já tenho o arquivo com esses dados, eu quero salvar algumas visualizações em um mesmo arquivo de Excel, mantendo a estrutura de dados original trabalhada para que eu possa fazer consultas. E aí eu também preparei duas tabelas consolidadas que me ajudam numa apresentação, se eu precisar apresentar isso para uma liderança de collections, né, de pessoa de caixa, para falar aí dos principais clientes ou do plano de ação necessário para fazer o resgate desses valores, né, começar a reaver o caixa. Então, para salvar várias análises, várias ramificações em um mesmo arquivo de Excel, a gente vai usar uma ferramenta que fica dentro de desenvolvimento, aqui em Developer, chamada Block Until Dawn. O Block Until Dawn faz o quê? Ele recebe o input da sua informação e aí ele trabalha agora como um semáforo. Então, ele recebeu todo o input da sua carga de informação. E no 1 você vai definir uma ação inteira. O Block Until Dawn vai executar toda a sua primeira ação e depois ele volta dando o sinal verde para o número 2, onde ele vai executar todo o canal do 2, retornando, dando o sinal verde para executar tudo que você planejou no 3. Desta maneira, você é capaz de salvar várias análises que você for programando
em um mesmo arquivo de Excel. Veja que depois que eu conectei a ferramenta Output Data, eu apontei ela para o mesmo arquivo, Age Clientes, com um novo nome para as tabs. Veja, Age Clientes, um nome para as tabs. Então, cada tab tem o seu próprio nome. Vamos ver como ficou? Ó, aqui eu tenho um processo rolando em 2 segundos, numa análise manual em que a pessoa consome 1 hora por run, entre extração de dados e preparamento da lógica. O Alteryx, ele ofereceu 2 segundos para a consolidação do arquivo. Então, observem que o valor do benefício aqui é muito válido. Essa pessoa já pode pegar o arquivo e pensar como ela melhora a ação, como ela melhora a informação que ela vai passar, a análise que ela está trabalhando. É um ganho quase sem precedentes para a empresa em questões processuais. Você pega um processo que corre em 1 hora e o relatório gira em 2 segundos, é basicamente agora acertar o pacing de comunicação, acertar as ações de resgate e preparar um bom plano de análise e melhoria processual aqui. Esse foi o nosso primeiro caso de um reporte automatizado de ponta a ponta, onde vocês acompanharam comigo o conjunto de ferramentas que foi utilizado e cada etapa do desenvolvimento, onde eu pensei como que eu vou conseguir os dados para criar a minha fórmula. E agora, eu desejo colocar ali uma visão do total, ou seja, quais são os buckets, os tópicos, as caixas e os valores que estão a vencer comigo. Eu tenho valores inferiores de 90, 180, 360 e 360, 720 dias. Os valores estão aqui. Desejo também mostrar por cliente. Então aqui eu tenho a ferramenta Sorting que está mostrando para a gente o que? Os buckets, que são os status do menor para o maior e o valor do maior para o menor, ou seja, o meu principal cliente de 90 dias é este, ele está com esse valor pendente. O meu principal cliente de 180 a 360 dias é este, e ele está com esse valor pendente. Então, e aqui segue todos os dados para que eu possa fazer ali a procura pela nota, pela ordem, a data de faturamento, quem faturou, o cliente, qual a localidade. Então, todos os dados estão ofertados numa tab e essas visões macros em tabs separadas. Eu vou mostrar o arquivo Excel para vocês terem uma visão de como ficou. Aqui vocês podem acompanhar comigo o arquivo Excel que eu abri aqui da nossa linha de resultados. Então essa é a análise pronta. Veja que eu tenho a tabela consolidada mostrando os valores e aí eu tenho todos os valores do reporte. Tem a tab detalhe, onde eu mostro ali os clientes pelo status de vencimento e os valores que estão pendentes. E aqui a base total de clientes, com diversas linhas e as diversas informações que possuem nesse relatório. Note que esse relatório fornecido, ele consumiu 2 segundos. Então é algo que realmente vale a pena ser questionado quanto ao benefício de sua implementação. Com certeza é um benefício muito acentuado. Obrigado.